Oi, gente! Está começando mais um Conexão Cultura, programa que te conecta à cultura em São José dos Campos. Oi, pessoal! No Conexão de hoje, a gente tem um entrevistado aqui no estúdio com a gente. E é uma presença muito especial. Um produtor musical que conquistou o sonho de qualquer músico, um prêmio Grammy. Aliás, não foi só um não, foram dois. É o Jaques Figueiras. A gente vai conhecer o trabalho dele e descobrir também por que esse francês escolheu São José para viver e trabalhar. E esse vai ser o assunto do programa de hoje, a carreira musical. E além da presença do Jaques, a gente também vai trazer o perfil de uma cantora joseense que está estourando por todo o país. E a gente também vai falar do CDM, o Centro de Documentação Musical de São José. Olha, mas a gente vai começar com uma matéria muito legal que a Tamires preparou para falar de um projeto, o Start Music, que tem como proposta apoiar músicos da região que estão iniciando a carreira e assim fomentar a cena musical de São José dos Campos. Confere aí. Esse é só um trechinho do resultado da primeira edição do Start Music, um projeto idealizado pelo Jonatas e pelo Daniel, os irmãos Pavan, produtores culturais que já nasceram respirando música. Gente, muito obrigada, viu, por conversar comigo. Vou começar aqui então pelo Jonatas. Jonatas, conta pra gente como foi que o Start Music começou, né? De onde é que surgiu toda essa ideia? O Start Music surgiu há uns anos atrás, como eu e o Daniel, a gente somos músicos, né? Então a gente viu uma necessidade de fomentar a cena musical em São José dos Campos. Então todo artista independente, ele tem uma dificuldade para poder mostrar seu trabalho, para ter visibilidade. Então o Start Music ele foi ganhando corpo de uns anos para cá. E após pandemia que realmente nós sentamos e devido a isso a gente começou a escrever o projeto e colocar ele em prática. Então, para resumir, o Start Music nasceu com o objetivo de apoiar artistas independentes da cidade e região que estão no começo da carreira, além, é claro, de fomentar o cenário musical de São José dos Campos. O projeto acontece em duas fases. Primeiro, a assessoria, em que os artistas vivem uma imersão para entender mais sobre os bastidores do mercado da música e de como funciona o backstage, técnicas de produção e direitos autorais. Depois vem a apresentação, para colocar tudo em prática e também construir um material audiovisual para portfólio. O show final dos músicos que participaram da primeira edição do Start Music aconteceu no Cine Santana. E olha, gente, tudo foi gratuito para quem participou, graças ao trabalho de uma grande equipe de voluntários. Foi feita uma curadoria entre os artistas daqui de São José dos Campos. Conseguimos de vários gêneros, então foi reggae, MPB, rap, trap, então vários gêneros. E aí após isso formamos aí uma equipe para dar consultoria a esses artistas até chegar a data do festival. E a gente também conversou com o Blaze Boy, que foi um dos artistas assessorados do Start Music. E Blaze, você foi então um dos artistas, né, que participou do projeto Start Music. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Cara, a experiência é incrível, a proposta é genial, né? A gente que é músico independente, na real, qualquer artista quando está começando, é muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação do que precisa para se profissionalizar na área. Muito além da visibilidade, vai o fato do projeto, né, virar essa chavinha mesmo na cabeça de quem está participando de que a gente pode sim ter uma estrutura legal para trabalhar, de mostrar o nosso trabalho, ter uma noção de como que funciona grandes festivais, porque eu já fui, enfim, já vi como que funciona e aqui, cara, excepcional. Então é muito importante, desde que não seja só a oportunidade de se apresentar, de pegar o microfone e colocar a voz para jogo, mas sim ajudar quem está começando a entender de como que as coisas funcionam. E os produtores culturais reforçam a necessidade do incentivo à cena musical na cidade. Tem uns projetos em São José dos Campos em andamento, né, que a gente sabe, tem uns que é bom as pessoas darem uma boa atenção a esse tipo de projetos que está acontecendo, como a gente tivemos apoio do DJ Boiú, que tem um projeto Rinha do Galo, no Galo Branco, de batalha de MC. Então, assim, e esses projetos é muito importante para a cidade. Você fomenta a cultura, você valoriza o espaço em si, o teatro mesmo, você está valorizando isso, você está valorizando os artistas, o trabalho deles. Então, assim, todos ganham com isso. Então, incentivar a cultura, valorizar esse tipo de projeto, você está
ganhando, todos saem ganhando, né, nessa história toda. Então, assim, é super satisfatório. A gente entende que cria um ciclo virtuoso, né? Você faz um projeto e começa com uma iniciativa, as pessoas que também têm o mesmo desejo, sentem essa necessidade e começam a se aproximar. Então, você cria realmente uma cena e um ciclo virtuoso. A gente espera de que novas iniciativas venham surgir, não somente a nossa, mas que mais pessoas viu que dá para fazer, então mais pessoas também resolvam fazer. Um outro aspecto muito importante é a troca de saberes entre músicos e profissionais da área, que têm a oportunidade de ampliarem o seu networking, algo que pode resultar em novas oportunidades. E outra coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, o projeto também tem a ideia de fazer um network entre os artistas. Já está fazendo. Então os artistas, eles, para participarem do projeto, a gente criou um grupo, tem um grupo de WhatsApp lá, e ao qual eles foram se seguindo, foram se ajudando, se conhecendo, um conhecendo o trabalho do outro, que às vezes mora na mesma cidade, mas não fazia ideia de quem era aquele artista. E aí há uma troca de experiência, uma sinergia ali, pode ser que surjam collabs, né, de gêneros diferentes, ou até mesmo do mesmo gênero musical. Então a gente vê muitos frutos aí saindo só de uma simples coisa, que é você agregar todo mundo no mesmo espaço. E a ideia é de que a próxima edição do projeto seja ainda maior e que a longo prazo o Start Music se torne uma grande incubadora para artistas independentes. E se você é músico, já fica de olho no Instagram do projeto. Quem sabe você não é selecionado para participar da próxima edição? A ideia da segunda edição é a gente aumentar mais essa questão da mentoria. Então a gente incluir empresas, associações ligadas, organizações ligadas à música para que façam um hub musical. Essa é a ideia. Fora hub musical, a gente também tem a missão aí de fazer uma incubadora do artista. Ela é um projeto mais a longo prazo, mas isso inclui desde a mentoria total do artista até a divulgação. Que legal os artistas terem esse tipo de apoio, né? Porque carreira de artista não é nada fácil. E o Jaques Figueiras, que tá aqui com a gente agora, vai poder falar com propriedade do assunto e contar a experiência dele com isso. E não é qualquer experiência, né, Rafa? O Jaques tem 2 Grammys, um ele trouxe para mostrar aqui pra gente, né? E a gente vai conhecer, então, um pouquinho da história dele, né? Ele que também é produtor musical, que também, né, dá cursos e mentorias nessa área. Obrigada, Jaques, por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui, né? Um vencedor de um Grammy com a gente. Tudo isso? Obrigado. Eu agradeço o convite com vocês. Jaques, já que a gente começou o programa aí falando com carreira, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua pra gente. Como que a sua começou? Porque você começou como músico, primeiramente, né? Isso. Eu sempre gostei muito de música e um dia eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí começam aquela pergunta, como que a gente faz isso, né? Meu pai trabalhou com química, minha mãe com matemática, então na minha família ninguém sabia disso. E aí comecei na carreira de músico, comecei com musicologia, na verdade, aprendendo a história da música. E aí depois fui mais para aprender a tocar mesmo. E rapidamente eu entendi que se eu queria fazer a música que eu queria fazer mesmo, eu precisava entender dos bastidores, assim. Mas e aí comecei a fazer meus primeiros trabalhos e comecei a ter meu pequeno sucesso com isso. E eu me lembro, foi quando eu fui para o Brasil, em 2005, queria fazer uma turnê com um artista que é famoso um pouquinho, acredito, que se chama Zé Renato, trabalho com o grupo Boca Livre. Eu montei uma turnê nos Estados Unidos para ele, eu toquei juntos, foi bem legal. E depois disso, quando a gente voltou para casa em São Paulo, muitas pessoas começaram a falar, como que tu fez isso? Monta uma turnê para mim, monta uma turnê para mim. E eu comecei a me empolgar a fazer esse tipo de coisa para os outros. E aí teve um negócio que aconteceu na nossa vida em 2014, assim, fez uma coisa bem grande. E aí depois eu decidi mudar de novo de carreira e passei do lado de ensinar. Porque eu vi primeiro que eu gostei muito, e tem uma carência gigante de como a gente faz. Eu vivi na pele de não saber como fazer. Você sentiu essa necessidade de ter mais conhecimento na produção musical por isso, né? Por ter vivido essa dificuldade do músico na pele.
Basicamente, quando eu fui estudar, eu ganhei uma bolsa para estudar em Nova York em 2012. E antes de ir para Nova York, eu tocava na noite em Paris. Eu tocava lá, sabe o Arco do Triunfo? Só que eu tocava numa churrascaria do lado brasileiro, assim. E aí, quando eu fui para Nova York, eu meio que fui no paraíso, porque eu tava tipo, capital do jazz, os professores maravilhosos, os caras que eu escutava nos discos, eu tava fazendo aulas com eles. E aí eu me vi na hora de voltar para casa e eu falei, caramba, eu não volto naquela churrascaria de jeito nenhum, agora que eu fui no paraíso, eu não volto no inferno, né? E na época eu encontrar alguns professores que começaram a falar disso, mas na época que eu quis entender, eu achei 3 livros, tudo em inglês, por exemplo. Aí tudo bem, eu falo inglês, mas tipo, depois foi muito na marra, assim. E na marra quer dizer que tu te ferra muito de dinheiro, tu perdes muito tempo. Agora está começando a ter até escolas formais e tudo. Sim. Mas é isso, mas tem ainda poucas coisas que explicam, por exemplo. E hoje em dia mudou de novo, por exemplo. As plataformas de streaming chegaram, as redes sociais chegaram, e aí o trabalho, tipo, ele já era difícil de um jeito, ele mudou, a pandemia chegou, mudou de novo um monte de coisas, enfim. É um negócio que não para de mudar. Então, para os músicos, às vezes, parece eu tenho que ir em cima do Everest, assim. E para eles o sonho é só tocar. Assim. Eles pensam, eu vou tocar e alguém vai me descobrir. É muito desafiador, né, Jax? Nossa. E a gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta daqui a pouco porque a gente quer saber mais, tá bom? Tá bom, claro. A gente está de volta com Conexão Cultura, com essa presença ilustre do músico e produtor musical Jax Figueiras. E antes de chamar o VT, eu queria perguntar para o Jax. Você está aqui há 18 anos, no Brasil, há 18 anos, né? Isso, cheguei em 2005. E aqui em São José desde 2014. Isso mesmo. Eu queria saber o que te fez fincar raízes, né? Aqui em São José, ficar aqui, conta pra gente. Legal. Então, foi mais fugir de São Paulo e depois gostar de São José que me fez ficar. Mas é isso, em 2014, com esses Grammys que a gente ganhou, tinha muitas coisas, muitas turnês. E eu estava vivendo na minha mala, estava a impressão de viver na minha mala, assim. E em São Paulo, quando tu vive na sua mala, é muito chato ir para Guarulhos, para Congonhas. É tipo, São Paulo não é econômica, assim. E aí, muita pressão, enfim, eu falei, eu quero respirar, assim. E eu queria também começar a trabalhar um pouquinho online e tudo, então eu falei, vamos lá. Eu fiz uma triangulação, Guarulhos, praia, qual é a cidade que tá legal? São José. Entendi. Bom, eu vou chamar uma matéria aqui que a Tamires fez, vocês vão assistir uma matéria sobre o Centro de Documentação Musical de São José, que fica lá no Parque Vicentina Aranha. Olha aí. E é assim, ao som da valsa de Ayrton Vilaça, Saudades de São José, que o Conexão te convida para um passeio aqui no pavilhão Marina Crespi, no Parque Vicentina Aranha, para conhecer o CDM, o Centro de Documentação Musical de São José dos Campos, um projeto que surgiu para resguardar e difundir a cultura musical da cidade. Vamos conversar agora com a Raquel Aranha, doutora em música e responsável pela coordenação do CDM. Então, esse espaço é dedicado para a preservação de documentação musical. Então, o que significa isso? São materiais que chegam, né? As famílias nos entregam, né? O público que sabe do que a gente está fazendo, eles trazem partituras. Vocês vão ver aqui que tem uns materiais aqui, né? E todos foram doação de famílias, né? Depois que o material chega, tudo vai para a triagem. Então, aqui no CDM eu desenvolvo o trabalho de triagem musicográfica e não musicográfica. Então, o material do Maestro Cunha, né, que chegou pra gente, ele fica armazenado nessas caixas, aqui nessas estantes. E aí a gente divide né, os documentos em relação a isso, a não musicográfico e musicográfico. Os musicográficos são todos os materiais de partitura, letras de música, arranjo, todo o conteúdo, até mesmo os discos, né, os CDs que o Clube do Choro desenvolveu aqui na cidade, a gente separa. E como explicado pela Joyce, um dos maiores acervos do CDM são trabalhos e documentos de autoria do Maestro Cunha. Tem um nome-chave que se chama Maestro Cunha. Tem muita gente que vai assistir que vai falar, eu já ouvi o Maestro Cunha tocar nas feiras. Ele era do movimento do choro, né? O movimento do choro é muito importante aqui em São José.
E o maestro levava o chorinho para as feiras, para o mercado municipal, para as escolas, para as praças. E, enfim, ele era uma locomotiva, né? O maestro Cunha fez música por diversos cantos do país, mas foi aqui em São José que ele decidiu se estabelecer e desenvolver boa parte de seus trabalhos. Um músico, normalmente, por causa da profissão, a gente sai tocando em muitos lugares, né? E aí a gente traz um pouco da história de todos esses lugares, né? Então, do maestro, vocês vão ver que tem muita coisa. Então, não é só a história dele, né? É a história da música do país também. E voltando para o processo de documentação, depois da triagem vem a etapa da higienização, na qual ferramentas especiais são utilizadas para fazer a limpeza e manter a conservação de todo o material musicográfico. O Lucas, que é violista e músico, também é responsável por catalogar cada material. Eu ajudo também a classificar, né, a colocar cada coisa nas suas classificações. Aí precisa ter um olhar um pouco mais musical para saber o que é parte de banda, de sopros, por exemplo. Por fim, o documento é digitalizado, podendo ser futuramente utilizado para difusão de pesquisas, apresentações musicais, palestras e mesmo exposições. Inclusive, aqui no pavilhão Marina Crespi, você já encontra a exposição de outro músico muito importante para a história da cidade, o compositor joseense Sérgio Vaz. Então, olha, recentemente a gente fez uma homenagem para um grande maestro de São José. Ele se chamava Sérgio Vaz, né? Aqui no pavilhão temos, no Marina Crespi, né? Tem uma exposição maravilhosa, o pessoal pode vir, né? Por exemplo, a memória do Sérgio Vaz, as músicas dele, os LPs que ele lançou, as partituras, as fotos, que mais? Tem tanta coisa dele. E isso tudo a gente preserva, né? Porque a memória dele é uma pessoa que foi muito importante para a cidade, para a música da cidade, né? Ele fazia inúmeros bailes, né? Ele fazia a festa aqui em São José. Detalhe importante: para o CDM continuar funcionando, é preciso que exista uma rede de apoio que envolva, por exemplo, o financiamento público. Então, aqui esse projeto é uma parceria da SOCEM, né, que é uma Sociedade de Cultura e Educação Musical que existe desde 1970, para você ter uma ideia, né? Eu sou a atual presidente, né? E a SOCEM, então, através de uma parceria com a AFAC, que é o que faz a gestão do parque, nós conseguimos levantar esse projeto. Então, veja bem a importância de ter parcerias, né, para a gente conseguir, enfim, fazer com que as coisas aconteçam. O próximo passo, que é muito importante também, é que o município enxergue a importância disso como projeto para a cidade, né? É um patrimônio da cidade. Então, a parte do patrimônio, ela é muito importante por conta da nossa memória. A gente não pode esquecer o que já passou pela gente, né? Para não deixar com que as coisas sejam perdidas. Tem tanta coisa tão linda que já aconteceu no Brasil, em São José dos Campos. A parte musical de São José dos Campos é muito rica. Eu trabalhando aqui, né? Não sou musicista, sou da parte documental, mas trabalhando com isso, eu percebi o quão é rico São José. E se você tem algum material na sua casa, de partituras, ALPs, que possa ter sido feito por algum músico aqui de São José, basta entrar em contato com o pessoal do CDM através do Instagram, @CDM São José. Assim, você ajuda a preservar e difundir o patrimônio musical da cidade. Vai que na sua casa tinha lá um grupo de seresteiro que se reunia para cantar e alguém registrou, interessa pra gente esse material. Então, traga a sua fitinha cassete, que tem esse registro. Às vezes, VHS, o pessoal filmava, traga. Muito legal, né, essa iniciativa, gente. A gente precisa, né, preservar a nossa música. E, Jax, queria perguntar para você, para quem está assistindo agora o programa e tem curiosidade, né, de saber mais sobre a profissão, tem vontade de ser um produtor musical, que dica você dá? Você falou, né, que tem muito conteúdo online, né? Hoje você mesmo também dá aulas. Conta pra gente quais dicas você deixa para essas pessoas que estão interessadas. Eu acho que o negócio é ser muito curioso, entender também que você vai ter que aprender várias coisas, vai ter que fazer. O produtor é um pouco a pessoa que fica, né, equilibrando os pratos. Hoje em dia eu acho que é primordial você entender de redes sociais. Perfeito. Primordial você entender de plataforma de streaming.
E entender que muitas vezes você não vai estar tanto assim em contato com a música e mais com os bastidores. Então, não ter medo de vender, não ter medo de olhar para uma planilha Excel. Ah, não, tipo, ele é seu amigo aqui. Sim. Então, é isso. E se tu bota muita mão na massa e ser uma pessoa do bem também, eu acho que é uma boa base, assim, para ter bastante sucesso. Assim. Ô, pessoal, agora eu vou chamar um intervalo, mas a gente volta com o Jaques para falar mais sobre os projetos atuais dele e contar como que ele conquistou esses prêmios aí que a gente falou, né? E também a gente vai fazer a indicação de uma artista joseense que está estourando, conquistando o país. A gente já volta. Estamos de volta com Conexão Cultura e aqui no nosso estúdio, gente, a gente está com o músico e produtor musical, o Jaques Figueiras, e a gente vai continuar falando sobre o nosso tema de hoje, que é carreira musical. Ó, já a gente vai conversar mais com o Jaques, mas antes vocês vão conhecer, ou talvez conhecer mais, da carreira da Ana Gabriela, uma artista joseense que ficou conhecida na internet em 2015, depois de criar um canal no YouTube e começar a postar vídeos de releituras dos seus artistas preferidos. Olha aí. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Nascida aqui em São José dos Campos, foi assim que Ana Gabriela começou a conquistar espaço nesse mundão afora, com sua voz encantadora, alcançando milhões e milhões de visualizações com os covers que postava no YouTube. Estranho gostar tanto do seu All-Star azul. Foi no dia 7 de março de 2015 que Ana publicou o seu primeiro cover no YouTube, All Star, do Nando Reis, só voz e violão. A voz doce encantou milhares de pessoas e depois disso, as visualizações de seus vídeos foram só aumentando. Hoje, tem publicação que chega a mais de 12 milhões de views. Tanto amor guardado, tanto tempo. Em 2017, lançou seu primeiro EP, o Do Quarto Pro Mundo, uma referência ao local em que costumava gravar os seus primeiros covers. O mini-álbum conta com 4 músicas, incluindo o cover de Pra Você Dar o Nome, da banda 5 a Seco, já que era um dos seus vídeos que mais fazia sucesso no YouTube. E claro, o EP também trouxe suas primeiras canções autorais, com o seu primeiro single, o Frase Certa, que fala sobre o amor em um relacionamento à distância. Pode confiar no que eu disser, a distância é só um detalhe, amor. Hoje, além do EP Do Quarto Pro Mundo, a joseense já lançou mais 2 trabalhos. Ana é o primeiro álbum da cantora, lançado no ano de 2020. E o álbum conta inclusive com uma música em parceria com o grupo Melim, Não Te Largo, Não Te Troco. A vontade é ficar ouvindo essa música o dia inteiro, mas tem mais. O segundo álbum da Ana Gabriela, o Degradê, chegou às plataformas de música em 2022, com muita referência de samba e um feat com a dupla Ana Vitória. Te guardar lá em casa, deixa eu te guardar lá em casa. E olha, recentemente a Ana lançou mais um videoclipe, dessa vez com o single Fala Como Tá, também do álbum Degradê. Uma composição lindíssima. Eu vou terminando essa indicação por aqui, mas deixo mais um trechinho dessa voz de anjo para vocês. Pra gente ser feliz e atuar e me descobrir no céu da sua boca. Que talento, né, gente? Que orgulho, ela é daqui de São José. Acompanhe o trabalho da Ana pelos links que a gente vai deixar aqui, porque a menina tá só começando e vai entregar muita coisa ainda. E Jaques, agora a gente queria saber um pouco mais de você. Você trouxe, então, os seus prêmios, né? Trouxe um Grammy para mostrar pra gente aqui no estúdio, para mostrar pra vocês também. E conta pra gente, então, como é que foi um pouquinho, né, de ter esse reconhecimento. É incrível. É que assim, eu trabalhei com um grupo chamado Trio Corrente, que é um grupo de música instrumental, e eu sou muito fã deles desde que eu morava em Paris. Um amigo meu foi para São Paulo e me trouxe na época, tu trouxe um disco, escuta esses caras. Eu escutei e falei, caraca, meu, incrível.
E aí depois eu fui morar em São Paulo e descobri esses caras ao vivo agora. E até toquei com 2 deles. E eu falei, vocês têm que viajar o mundo com isso, é fantástico. E a gente começou a trabalhar o negócio. E tem um momento que eu falei, gente, a gente precisa de um nome maior para levantar a marca do trio, assim. E me facilitar um pouco a vida para vender shows também. Certo. E aí eu tive a ideia de trazer um músico cubano chamado Paquito de Rivera, que é um cara que inventou, nunca ninguém inventou exatamente, mas estava lá no meio dos caras que inventaram o Latin Jazz, assim. E a gente começou, eu chamei ele e a gente foi fazer um festival no Ceará. O primeiro ensaio foi tipo, uau, super legal. E começou um namoro, assim, que começou, vamos fazer show, vamos fazer mais shows e tudo. E tem um momento que todo mundo falava, vamos gravar, mas que coisa de músico, sabe? A gente falava isso na hora de ir embora do aeroporto, que ele voltava para Nova York, a gente voltava para São Paulo. E tem um momento que eu falei, tem que gravar mesmo, assim. E eu consegui fechar um show para ele com uma violonista paraguaia no Auditório Ibirapuera. Eu vi que tinha uns dias aí, tinha 3 dias na agenda de nada. E a gente gravou esse disco em 2 dias. Porque no jazz tu pode fazer essas coisas também, mas foi muito papum, assim, muito legal. Porque também a gente estava na estrada faz tempo, foi meio que uma fotografia do negócio que existia. E aí depois, como o Paquito mora lá nos Estados Unidos, que ele faz parte da academia do Grammy, tem um momento que a mulher dele botou o disco no Grammy. Um domingão, eu tô lá no meu negócio, olhando o Facebook na época, e tava lá os caras falando, gente, os nomeados do Grammy, assim. A lista de pré-nomeados, na verdade. Tem uma lista de 50 primeiro. Aí tô lá. Opa, isso aqui sou Joe. E aqui tava lá nosso nome e tudo. Aí acordei minha esposa e falei, peraí, tem um negócio que tá acontecendo aqui. A gente tava na lista dos 50. Mas aí depois tem que estar na lista dos 5, né? Sim. Aí eu falei, nunca a gente vai estar na lista dos 5, né? E aí, nunca. Lá vem outubro, de novo, a mesma coisa. A gente tá lá, tranquilão e tudo, eu olho o negócio. Lista dos 5, bingo, a gente tá dentro. Aí agora a brincadeira é mais séria, tem que ir para Los Angeles. E aí naquele dia eu vi na internet, a gente ganhou um Grammy, um negócio muito louco, assim. Então, é isso, é muito louco. Nossa, que emoção, parabéns. Obrigado. E já que eu vi que hoje você está trabalhando com mentoria de artistas também, né? E eu vi que o seu propósito com essa mentoria é ensinar o artista a começar sem aquele pensamento de emplacar sucesso, mas de fidelizar um grupo ali, né, que acompanha. Explica pra gente por que você chegou a isso, né, esse método, esse pensamento. Legal. Quando tu fala de não emplacar sucesso, é que as pessoas acham que... Eu achei isso durante muito tempo, né? Tu olha pra foto e fala, música, ou você é muito famoso, ou você não faz nada. E muitas vezes eu não enxergo o meio. Por exemplo, o Trio Corrente, tá carreira linda, shows no mundo inteiro, 2 Grammy, mas tu para alguém na rua e fala, tu conhece o Trio Corrente? Não. Vocês nem sabiam também que existia, nem eu, nem eles, né? E tudo bem também. É isso que é um exemplo do que acontece hoje. Então tem todo um meio termo assim, que quando tu começa a entrar no mercado da música, tu fala, mas dá pra ganhar bem, viver bem, e não tem, você pode ser a Anitta se você quiser, mas tem gente que não são a Anitta e que vivem bem. E aí, enfim, botei toda essa experiência assim num mixer assim, eu falei, acho que a gente poderia mostrar um passo a passo aqui para os músicos e foi um método assim que eu montei. E tá dando certo, né? Parabéns, obrigada, viu, Jax, por ter vindo aqui no nosso primeiro convidado aqui no estúdio. Legal, obrigado. E olha, falar pro pessoal que a gente vai deixar aí o seu arroba, do seu Instagram, pro pessoal acompanhar, quem ficou interessado na mentoria, né? Obrigado. Bom, Conexão vai ficando por aqui. Se você está assistindo pela TV no canal 12.3, saiba que todo o nosso conteúdo fica disponível no canal de YouTube, o Câmara SJC. E a TV também tem um Instagram cheio de informações onde você pode acompanhar os bastidores e tudo que está por vir ao ar, o TV Câmara SJC. Segue a gente lá. Até a semana que vem no próximo Conexão Cultura. É isso, Rafa. Até semana que vem, gente. Jax, muito obrigada, viu? Obrigadão. Tchau, tchau.